Pessoal, o que mais existe aqui no canal são vídeos contando sobre goleadas em determinadas competições, e como as goleadas se renovam quase que anualmente, nesse vídeo estou trazendo a maior derrota como mandante e a maior vitória como visitante do seu time no Campeonato Brasileiro. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal, e quando o vídeo terminar, a sua opinião nos comentários. Valeu, tamo junto! Vamos iniciar pelos times do estado do Paraná, e o Atlético Paranaense, uma vez campeão brasileiro e uma vez vice-campeão, tem como maior derrota jogando como mandante o 5-0 para o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2006. Foram 2 gols do atacante Lima, que aplicou a lei do ex, e outros 2 do também atacante Reinaldo. A maior vitória jogando como visitante aconteceu em 2004, campeonato esse que foi vice-campeão, e a vítima foi o Corinthians, que levou 5-0 no Pacaembu. Só o meio-campo Jadson balançou as redes 3 vezes, e os outros 2 gols foram de Dagobert. O Coritiba no Campeonato Brasileiro de 2003 até que fez boa campanha, já que terminou em quinto e beliscou uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Porém, em jogo da 39ª rodada, disputado no Couto Pereira, o Coxa foi atropelado pelo Santos, que goleou por 4-0, com direito a 2 gols de Robinho. O Coritiba no Campeonato Brasileiro de 2017 fez campanha ruim e terminou rebaixado na 17ª posição. E em jogo da 13ª rodada, em visita a Florianópolis, o Coritiba goleou o Avaí por 4-1, em jogo disputado na ressacada. Os gols foram de Rildo 2 vezes, Kleber Gladiador e Henrique Almeida. Antes de retornar à Série A do Brasileiro em 2020, a última edição que o Bragantino havia disputado tinha sido a de 1998, e nela o clube sofreu sua maior derrota como mandante quando, recebendo o Cruzeiro no Nabi Abichedi, foi goleado por 4-0, com direito a 2 gols do atacante Fábio Júnior. A maior vitória como visitante foi pelo placar de 3-0 e se repetiu em 4 ocasiões. Em 1993, quando derrotou o Remo no Mangueirão, em 2021, quando venceu a Chapecoense na Arena Condá, em 2022, quando derrotou o América Mineiro no Independência, e em 2023, quando superou o Fortaleza no Castelão. O Corinthians teve um ano pra lá de turbulento em 2004, chegando até mesmo a correr o risco de rebaixamento no estadual. E começando mal o Campeonato Brasileiro, o clube, em jogo da 7ª rodada, foi humilhado pelo Atlético Paranaense no Pacaembu, perdendo de 5-0. A maior vitória jogando longe do estado de São Paulo foi pelo placar de 5-0. E nas 2 vezes que isso aconteceu foi no Distrito Federal, em 1977, quando passou por cima do Brasília, e em 1986, quando a vítima foi o Sobradinho. Ambos os jogos foram disputados no antigo estádio Pelezão. No Campeonato Brasileiro de 1988, que assim como 87 também recebeu o nome de Copa União, o Guarani não alcançou a fase mata-mata, e em jogo da primeira fase o clube recebeu o Flamengo no Brinco de Ouro, com o resultado terminando 5-1 para os visitantes, com 5 diferentes jogadores balançando as redes. O gol de honra do Guarani foi marcado pelo craque Neto. Em 1976, o Guarani foi até a Bahia duelar contra o Vitória, e com a Fonte Nova sendo o palco do duelo, o resultado terminou 4-0 para o Bugre. O Palmeiras, nas rodadas finais da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2001, acumulou uma série de 7 derrotas consecutivas, algo que atrapalhou os planos do clube de se classificar para o mata-mata. E uma dessas derrotas foi para o Fluminense, que, sem piedade, aplicou 6-2 no Palestra Itália. No Brasileirão de 1983, o Palmeiras acabou eliminado na terceira fase, e uma fase antes, na segunda, o clube em seu grupo duelou contra o Tiradentes do Piauí, e com o estádio Albertão em Teresina sendo o palco do duelo, o Verdão goleou por 6-0, com direito a 3 gols do zagueiro Wagner Bacharel. A Ponte Preta não disputa a Série A desde 2017, e em 2025 a Macaca vai disputar a Série C pela primeira vez no século XXI. No Campeonato Brasileiro de 2005, em jogo da 40ª rodada, a Ponte recebeu o Palmeiras no Moisés Lucarelli, e com 2 jogadores a menos sofreu uma impiedosa goleada de 6-2. No Campeonato de 1985, a Ponte Preta alcançou a segunda fase, e uma fase antes na primeira, o clube em seu grupo duelou contra o Corumbaense do Mato Grosso do Sul, e em visita à casa do adversário, a Macaca goleou por 5-1, com direito a 3 gols de Paulo Egídio. A Portuguesa não disputa a Série A desde 2013, quando de forma polêmica acabou rebaixada ao perder 4 pontos no tapetão. A maior derrota da Lusa jogando como mandante aconteceu no campeonato de 1984, quando em jogo das quartas de final diante do Vasco perdeu de 5-2, e o palco do confronto foi o estádio do Pacaembu. A Portuguesa no Campeonato Brasileiro de 1998 foi semifinalista, e durante a fase classificatória, a Lusa chegou a humilhar o São Paulo goleando por 7-2, com o tricolor mandando o jogo no Pacaembu. 7 diferentes jogadores fizeram os gols da Lusa.
A maior derrota do Santos jogando como mandante foi pelo placar de 4-0 e se repetiu nada menos que 4 vezes. E o curioso é que todas as derrotas foram no século XXI e em edições dos pontos corridos. A primeira vez foi quando perdeu de 4-0 pro Palmeiras em 2004. Depois, em 2005, mandando o jogo no estádio do São Caetano, perdeu pro Internacional. Em 2008, quando fez um campeonato ruim, foi humilhado pelo Goiás na Vila Belmiro. E por último, em 2021, com direito a 3 gols de Gabigol, o Peixe foi goleado pelo Flamengo. A maior vitória jogando como visitante aconteceu no campeonato de 1973, quando em visita ao Rio Grande do Norte atropelou o América por 6-1, com direito a 3 gols do Rei Pelé. O São Paulo no campeonato de 1998 terminou apenas na 15ª posição dentre os 24 participantes, ficando longe de obter uma vaga na fase eliminatória. A maior derrota do tricolor jogando como mandante já foi mencionada em outro tópico, e a responsável pela humilhação foi a Portuguesa. A maior vitória jogando longe de São Paulo foi por 6-0, e aconteceu no campeonato de 1972, quando em visita a Pernambuco, no estádio do Arruda, atropelou o Náutico. O Bahia foi o primeiro time a terminar na lanterna na primeira edição do Brasileiro de Pontos Corridos disputado em 2003, e naquele campeonato o tricolor acumulou vexames, e se não bastasse, na 46ª e última rodada, o clube foi completamente humilhado pelo campeão Cruzeiro ao perder de 7-0 na Fonte Nova, com direito a 5 gols do meio-campo Alex. 20 anos mais tarde, no campeonato de 2023, edição essa que escapou do rebaixamento apenas na última rodada, o Bahia, em visita ao Corinthians, em jogo da 35ª rodada, atropelou os mandantes ao vencer por 5-1. 5-0 é o placar da maior derrota como mandante do Vitória e se repetiu nada menos que 4 vezes. A primeira foi em 1975, quando recebendo o Internacional na Fonte Nova foi goleado. Em 1980, o Vitória repetiu o vexame 2 vezes, no mês de março diante do Ceará e no mês de maio diante do Vasco. E em 1996 foi a vez de perder para o Juventude jogando no Barradão. A maior vitória jogando longe da Bahia aconteceu no campeonato de 1995, quando em duelo contra o União São João de Araras, que mandou alguns jogos daquele campeonato no Rei Pelé em Alagoas, goleou por 5-1. 2023 foi a última edição do Brasileirão que o América Mineiro marcou presença, e nessa edição o clube deu vexame e acabou rebaixado na última posição. Em jogo da 6ª rodada diante do Cruzeiro, o América foi goleado no estádio Independência, com o placar terminando 4-0 pro rival. A maior vitória longe de Minas Gerais foi pelo placar de 4-1, e se repetiu 2 vezes, em 1993 contra a Desportiva do Espírito Santo e em 2022 quando goleou o Bragantino em Bragança Paulista. O Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2000, que recebeu o nome de Copa João Avelange, ficou longe de beliscar uma vaga na fase mata-mata, já que terminou na 20ª posição dentre os 25 clubes do módulo azul. E durante a fase classificatória, o Galo recebeu o Sport no Mineirão, que sem tomar conhecimento aplicou 6-0, com direito a 5 gols do falecido atacante Leonardo. Na edição de 1994, o Atlético Mineiro foi semifinalista, e durante a fase classificatória, em seu grupo, o Galo enfrentou o Remo e em visita ao Mangueirão goleou por 6-0. Com direito a 4 gols do atacante Reinaldo Rosa. O Cruzeiro, em 1997, foi campeão da Copa Libertadores, mas na disputa do Brasileirão fez campanha ruim e terminou na 20ª posição dentre 26 clubes. Durante a fase classificatória, o Cruzeiro recebeu o São Paulo no Mineirão, e com o show do atacante Dodô, goleou por 5-0, com todos os gols sendo marcados pelo centroavante. A maior vitória longe de Belo Horizonte já foi mencionada anteriormente, quando na última rodada do Brasileirão de 2003, o Cruzeiro humilhou o Bahia na Fonte Nova, goleando por 7-0. No campeonato de 1972, o Náutico, dentre 26 clubes, terminou na 19ª posição, com os 16 melhores se classificando para a segunda fase. Em um dos jogos, o Náutico recebeu o São Paulo no estádio do Arruda, que sem tomar conhecimento goleou por 6-0, com 6 diferentes jogadores balançando as redes. No campeonato de 1980, o Náutico alcançou a segunda fase, e uma fase antes, na primeira, o Timbu em seu grupo enfrentou o Itabaiana e em visita a Sergipe goleou por 5-0, com direito a 3 gols de Evaristo. 5-1 é a maior derrota do Santa Cruz jogando como mandante no Brasileirão e se repetiu em 2 ocasiões, em 2000 quando recebeu o Palmeiras e em 2001 quando recebeu o Atlético Paranaense. Ambos os jogos foram disputados no Arruda. A maior vitória longe de Pernambuco aconteceu no campeonato de 1979 e a vítima foi o Operário do Mato Grosso do Sul, que no estádio Morenão perdeu de 5-0.
O Sport na edição de 2007 terminou na 14ª posição e em jogo da 15ª rodada o Leão recebeu o Internacional na Ilha do Retiro, que sem tomar conhecimento goleou por 5-1 com 5 diferentes jogadores balançando as redes. A maior vitória longe de Pernambuco já foi mencionada anteriormente, quando em visita a Minas Gerais no Brasileirão de 2000, o Sport e o atacante Leonardo humilharam o Atlético Mineiro no Mineirão. O Ceará, em 1972, alcançou a segunda fase, já que durante a fase classificatória havia terminado na 10ª posição, com os 16 melhores avançando. Quando enfrentou a Portuguesa em um dos jogos da primeira fase, o Vozão acabou perdendo por 4-1 em jogo disputado no Presidente Vargas. Em 1980, novamente, o Ceará alcançou a segunda fase, e uma fase antes, o Vozão, em visita à Bahia, goleou o Vitória na Fonte Nova por 5-0. O Fortaleza acumula 2 derrotas por 5-1 jogando no estádio Castelão. A primeira foi no campeonato de 1974, quando recebeu o Santos de Pelé, autor de 2 gols naquele jogo. 10 anos mais tarde, em 1984, o Lion recebeu o Vasco, que em 4 gols de Arthurzinho e um de Roberto Dinamite construiu a goleada. Em 1976, quando visitou o Paysandu, que naquele dia mandou o jogo no estádio Bainão, o Fortaleza goleou por 5-1, com direito a 3 gols de Brandão. O Botafogo no Brasileirão de 1999 fez campanha muito ruim, a ponto de terminar entre os rebaixados da competição, mas como teve virada de mesa envolvendo o caso Sandro Hiroshi, o Botafogo acabou se livrando da segundona. Em um dos jogos da fase classificatória, o Botafogo recebeu o Atlético Mineiro no estádio Caio Martins, em Niterói, e com facilidade o Galo venceu por 5-1. Em 2006, o Botafogo, em visita à Arena da Baixada, não tomou conhecimento do Atlético Paranaense e goleou por 5-0, com 2 gols de Lima, 2 de Reinaldo e 1 de Zé Roberto. O Flamengo no Brasileirão de 2005 ficou a competição inteira brigando para não cair e nas rodadas finais acabou se livrando ao acumular uma série de vitórias e jogos sem perder. Em jogo da 32ª rodada, o Flamengo recebeu o São Paulo no Estádio Luso-Brasileiro, já que o Maracanã estava em obras. E sem tomar conhecimento, o tricolor humilhou os mandantes por 6-1. Em 1977, o Flamengo alcançou a 3ª fase. E na primeira fase, o Flamengo viajou até Feira de Santana, na Bahia, para enfrentar o Fluminense local, que acabou sendo humilhado ao perder de 6-0. O Fluminense na edição de 1989 tinha como treinador o lendário Tele Santana, mas ainda assim o Flu não conseguiu ir longe no campeonato. Em jogo da penúltima rodada da segunda fase, com o Fluminense já sem chance de se classificar, o clube mandou seu jogo contra o Flamengo no estádio Mário Helênio em Juiz de Fora, Minas Gerais. E o resultado foi uma sonora goleada do Flamengo por 5-0, e esse jogo também tem um fator especial, pois foi o último jogo oficial de Zico que estava se despedindo do Flamengo. A maior vitória tricolor jogando longe do Rio de Janeiro foi no campeonato de 1977, quando em visita ao Espírito Santo aplicou 5-0 na Desportiva Ferroviária. O Vasco na edição de 2024 teve início ruim, chegando a frequentar a zona de rebaixamento. E em jogo da 7ª rodada contra o Flamengo, o Cruz Maltino mandou seu jogo no Maracanã, e para a alegria do Flamengo, o placar terminou 6-1 e de virada, com 6 diferentes jogadores do rubro-negro balançando as redes. A maior vitória longe do Rio de Janeiro foi pelo placar de 5-0, e se repetiu 3 vezes, em 1978 diante do Sergipe, também em 78 contra o Remo, e em 1980 diante do Vitória. O Grêmio, em 1999, mesmo contando com o garoto Ronaldinho Gaúcho em seu elenco, fez campanha ruim, ficando próximo da zona de rebaixamento e longe da fase classificatória para o mata-mata. E em um dos jogos, quando recebeu o São Paulo no Olímpico, o resultado terminou 4-0 para os visitantes. Em 2008, campeonato esse que o Grêmio foi líder por um bom tempo, em jogo da 14ª rodada, o Grêmio visitou o Figueirense e sem nenhuma piedade aplicou 7-1. No Brasileirão de 1977, o Internacional era o atual bicampeão nacional, só que o desempenho em 77 não foi tão bom como nos anos anteriores, com o Inter sendo eliminado na segunda fase. Uma fase antes, na primeira, o Colorado recebeu o rival Grêmio no Beira-Rio, e num Grenal histórico, o resultado terminou 4-0 pro tricolor. Em 1975, campeonato esse vencido pelo Inter, o clube, em visita à Bahia, goleou o Vitória na Fonte Nova por 5-0, com direito a 2 gols de Lula. O Juventude, em 1999, foi um dos que terminaram rebaixados, mas como o rebaixamento foi cancelado devido ao caso Sandro Hiroshi, o clube se livrou da degola. Em jogo da fase classificatória, o Juventude recebeu a Portuguesa no Alfredo Jaconi, e o placar terminou 5-0 para o time paulista. 3 anos antes, em 1996, o Juventude, em visita à Bahia, não tomou conhecimento do Vitória jogando no Barradão e goleou por 5-0.
O Atlético Goianiense costumeiramente joga edições do Brasileirão, mas em quase todas briga para não ser rebaixado. O clube tem como maior derrota jogando como mandante o placar de 4-1, que se repetiu em 3 ocasiões. Em 1980, quando perdeu para o Internacional, 2012, quando perdeu para o Fluminense, e 2024, quando perdeu para o Botafogo. A maior vitória longe de Goiás foi em 2011, quando em visita ao Rio de Janeiro, goleou o Flamengo no estádio Engenhão por 4-1. O Goiás não joga a Série A desde 2023, quando fazendo campanha ruim terminou rebaixado na 18ª posição. Nessa mesma edição, em jogo da 4ª rodada, o Goiás recebeu o Palmeiras no estádio Ailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha, e o resultado terminou 5-0 para os visitantes. Em 2008, edição essa que o Goiás terminou na 8ª posição, em jogo da 7ª rodada, o Esmeraldino em visita à Vila Belmiro passou por cima do Santos ao golear por 4-0. O Paysandu, em 1976, alcançou a segunda fase, e na primeira fase, em seu grupo, o clube duelou contra o Fortaleza, que em visita a Belém goleou o Papão por 5-1, com o jogo sendo disputado no estádio Baenão. A maior vitória como visitante aconteceu em 1985, e nem podemos dizer assim que o Paysandu estava como visitante, já que o jogo foi disputado contra o arquirrival Clube do Remo no estádio Mangueirão, e o placar terminou 3-0. 1994 foi a última aparição do Clube do Remo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e naquela edição o clube acabou rebaixado e desde então nunca mais disputou a Série A. Em uma das fases o Remo recebeu o Atlético Mineiro no Mangueirão, que sem tomar conhecimento goleou por 6-0. Alguns dias depois foi a vez do Remo ir até Minas Gerais visitar o Cruzeiro, e sem nenhuma piedade goleou por 5-1, com direito a 4 gols de Elinho e com Cuca, que hoje é treinador do Galo, fazendo outro gol. O Avaí no Brasileirão de 1976 alcançou a segunda fase e na primeira fase o clube duelou contra o Internacional e quando se enfrentaram em Florianópolis no estádio Orlando Scarpelli, o Inter goleou por 4-0, com direito a 3 gols de Dadá Maravilha. A maior vitória longe de Santa Catarina foi pelo placar de 3-0 e se repetiu 2 vezes, em 1976 sobre a Desportiva Ferroviária e em 2011 sobre o Ceará. A Chapecoense não joga a Série A desde 2021, quando protagonizou a pior campanha da história dos pontos corridos, e foi na edição de 2017 quando a Chape sofreu sua maior derrota como mandante, quando recebendo o Grêmio na Arena Condá foi derrotado por 6-3, com direito a 3 gols de Everton Cebolinha. Em 2014, quando visitou o Fluminense no Maracanã, a Chapecoense surpreendeu e goleou por 4-1, em gols de Bruno Silva 2 vezes, Camilo e Leandro Pereira. O Criciúma jogou a edição do ano passado, quando fez campanha ruim e terminou entre os rebaixados. Em 2004, em jogo da 28ª rodada, o Tigre catarinense recebeu a visita do São Caetano, e o placar no Heriberto Husson terminou 4-0 para os paulistas. Ano passado, o Criciúma em visita a São Januário, em jogo da 4ª rodada, surpreendeu o Vasco e goleou por 4-0, com o atacante congolês Yannick Bolasie tendo grande atuação. O Figueirense não joga a Série A desde 2016 e na atual temporada, em 2025, vai disputar a Série C do Brasileiro. A maior derrota como mandante aconteceu na edição de 2008, edição essa que também terminou entre os rebaixados, e a humilhação de 7-1 na 14ª rodada no Orlando Scarpelli foi diante do Grêmio. A maior vitória longe de casa foi diante do Atlético Paranaense na edição de 2006, com o Furacão perdendo de 4-1 no estádio Vila Capanema. O Cuiabá havia disputado as últimas 4 edições da Série A, mas fazendo uma péssima campanha em 2024, terminou rebaixado na última posição. Na edição de 2023, o Dourado em jogo da 5ª rodada recebeu a visita do Atlético Mineiro, que com facilidade goleou por 4-0. No campeonato do ano passado, o Cuiabá só foi balançar as redes na 6ª rodada. Para diminuir o prejuízo, o clube fez logo 5 gols de uma vez, com a vítima sendo o Criciúma em duelo no Heriberto Husson. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, além de deixar sugestões de vídeos futuros.